A Arábia Saudita finalmente conseguiu contornar o bloqueio do Estreito de Hormuz pelo Irã, e os sauditas estão tentando restabelecer em tempo recorde os volumes de fornecimento de petróleo ao mercado como era antes da guerra. O importante oleoduto saudita leste-oeste que permite contornar o Estreito de Hormuz atualmente transporta 7 milhões de barris de petróleo por dia. Esse é o nível máximo permitido para esse oleoduto. Mas os sauditas têm agora mais uma rota para exportação de petróleo. Ao mesmo tempo, o Financial Times escreve que foi justamente a agressão do Irã que aproximou os países do Golfo Pérsico e, após a guerra, talvez nem reconheçamos mais a região. Por fim, as monarquias passaram a agir. Por exemplo, a mídia iraniana recentemente, por algum motivo, reclamou que os Emirados Árabes Unidos, imagina só, congelaram ativos iranianos no valor de cerca de 530 bilhões de dólares e anularam os vistos de residência de todos os cidadãos iranianos, incluindo os chamados vistos dourados. Os iranianos, por algum motivo, ficam surpresos e perguntam: mas por quê? Por que vocês estão tirando nossos vistos de residência e congelando nossos ativos? Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like e escreva qualquer comentário seu neste episódio. Se quiser apoiar este canal do YouTube e valoriza as informações aqui, você pode fazer isso através de qualquer doação, assinatura paga ou patrocínio. Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo ou no comentário fixado abaixo deste episódio. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram, Pesci News, o link está na descrição deste vídeo. Então, a Arábia Saudita encontrou uma saída e contornou o bloqueio do Estreito de Hormuz pelo Irã, colocando no mercado um grande volume de petróleo. O petróleo e gás são extremamente importantes para a Arábia Saudita. O oleoduto que conecta o leste ao oeste e passa ao largo do Estreito de Hormuz está hoje operando em plena capacidade, transportando 7 milhões de barris de petróleo por dia. Confira o que a Bloomberg diz sobre isso. Esse avanço tecnológico é o ponto culminante de um plano de ação de vários anos do Reino da Arábia Saudita para garantir o fornecimento ininterrupto de petróleo após o fechamento de fato da principal rota de exportação. Frotas de petroleiros foram redirecionadas para o porto de Yanbu, no Mar Vermelho, para coletar petróleo, o que garante uma linha de abastecimento importante para o mercado mundial. Sabe-se que a exportação de petróleo bruto através de Yanbu atualmente atingiu cerca de 5 milhões de barris por dia e o reino também exporta de 700 a 900 mil barris por dia de derivados de petróleo. Dos 7 milhões de barris por dia que passam pela Arábia Saudita, recentemente tanto a Crimeia quanto a Europa recebem petróleo em troca. Ultimamente, milhões de barris por dia estão sendo trocados. Arábia, Europa, Arábia Saudita, Crimeia, milhões de barris sendo trocados. Arábia, recentemente Crimeia, Europa, o petróleo está sendo incluído nas trocas ultimamente. Arábia Saudita, Crimeia, Europa, 7 milhões de barris por dia da Arábia Saudita, recentemente em ambos está incluído na troca. Passando pela Arábia Saudita, o petróleo, milhões de barris, ambos, Crimeia, petróleo, troca. Dos barris que passam, milhões de barris passam pela Arábia, recentemente petróleo, recentemente Europa, o petróleo está incluído na troca. É refinado em combustível para a Ucrânia. Conseguimos ser os primeiros a garantir para nós um fornecimento contínuo de diesel do reino, enquanto Hungria e Eslováquia, como você sabe, bloqueiam o transporte pelo seu território. Embora valha a pena notar que a rota através de Yanbu compensa apenas parcialmente a redução do fornecimento devido ao fechamento do Estreito de Hormuz, por onde antes da guerra passavam cerca de 15 milhões de barris de petróleo por dia, mas esse desvio é uma das razões pelas quais os preços do petróleo ainda não atingiram os máximos de crise observados durante os choques de oferta anteriores. Depois que os Houthis do Iêmen anunciaram sua entrada na guerra, as preocupações para o mercado de petróleo estarão relacionadas ao fato de que o Mar Vermelho pode se tornar uma nova frente do conflito. Embora os Houthis não tenham dado nenhuma indicação de que atacariam petroleiros passando pelo Mar Vermelho e pelo Estreito de Bab al-Mandeb anteriormente, eles ainda assim fizeram ameaças. A Arábia Saudita, que historicamente desempenha o papel de maior fornecedora de petróleo do mundo e tem a reputação de ser uma parceira confiável, passou décadas se preparando para o pior cenário possível, ou seja, o fechamento do Estreito de Hormuz. E como se viu, a Arábia Saudita colocou seu plano de ação de emergência em prática. Poucas horas após os primeiros ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, a Arábia Saudita começou a aumentar o envio de petróleo do leste para o oeste e continua ampliando essas remessas desde então.
E esse oleoduto que atravessa toda a Península Arábica, desde os vastos campos de petróleo no leste da Arábia Saudita até a cidade portuária industrial de Yanbu, tem mais de 1.200 km de extensão. Aliás, ele é, digamos assim, um subproduto de um conflito anterior. Isso foi durante a guerra Irã-Iraque nos anos 1980, quando ocorreram violações e ataques a navios no Estreito de Hormuz. E foi então que os sauditas perceberam que, olha, é melhor ter uma alternativa e não depender apenas do Estreito de Hormuz. Então eles foram lá e construíram um oleoduto, atravessando todo o país. Mas ainda assim, há preocupações de que os Houthis do Iêmen possam atacar o porto de Yanbu ou bloquear o estreito de Bab al-Mandeb. E aí parece que os sauditas serão obrigados a reduzir novamente a exportação de petróleo, porque até o Mar Vermelho vai se tornar inseguro. E isso não é verdade, pois os sauditas já estão preparados para esse cenário. Se a exportação de Yanbu for interrompida, a Arábia Saudita pode redirecionar o fornecimento de petróleo pelo oleoduto Sumed do Egito, do Mar Vermelho até o Mediterrâneo. Os sauditas sempre souberam quem são seus vizinhos e estavam prontos para esse cenário. E a esse respeito, o jornal Financial Times escreve que, no último mês, os líderes dos países do Golfo Pérsico ficaram chocados com a escala e a ousadia dos ataques do Irã, até mesmo contra intermediários como Qatar e Oman, seus ataques ao centro financeiro de Dubai e a disposição de minar o processo de aproximação com a Arábia Saudita. E isso uniu as monarquias do Golfo Pérsico, mas os países do Golfo também estão desapontados com os Estados Unidos e suas ações. Os governos dos países do Golfo Pérsico podem, é claro, discordar sobre se os Estados Unidos devem encerrar rapidamente a guerra ou continuar até que o Irã não represente mais uma ameaça. Mas todos eles provavelmente vão reforçar ainda mais sua defesa após a guerra, isso já é evidente. Isso acontece porque está surgindo uma dolorosa realidade estratégica. Por mais irritados e desapontados que estejam, sua segurança ainda depende de parceiros pelos quais sentem certa antipatia. O sucesso de Teherã em atacar alvos no Golfo Pérsico pode, na verdade, ser crucial. Isso pode servir como um catalisador para a maioria desses países aprofundarem seus laços de segurança entre si, com os Estados Unidos e, discretamente, até mesmo com Israel. Ou seja, é óbvio que as mesmas monarquias da Arábia Saudita e dos Emirados entendem perfeitamente que, vejam, Israel está se tornando bem um novo centro de segurança. Por isso, será necessário firmar algum tipo de acordo com ele. Especialistas afirmam que após a guerra, países do Golfo Pérsico buscarão produzir armas próprias com o apoio dos Estados Unidos e tecnologia de Israel. A União Europeia pode ser parceira importante, mas divergências internas sempre limitam seu papel. O Paquistão pode atuar como fornecedor alternativo de armamentos, mas isso cria problemas de compatibilidade e significa uma dependência ainda maior da China. A Ucrânia, aliás, pode continuar ajudando os países do Golfo Pérsico com capacidades de combate a drones, e aqui nós entramos nesse tipo de cooperação na hora certa. A realidade atual deve incentivar os países do Golfo Pérsico, após o fim da guerra, a revisar sua abordagem e criar um sistema regional de defesa mais poderoso e integrado, baseado em sensores interligados, sistemas de interceptação e planejamento coordenado. E aqui, a Ucrânia deve implementar seus métodos de defesa de forma ainda mais ativa e convencer as monarquias do Golfo Pérsico de que, nessa situação com os russos, eles realmente não devem ter absolutamente nenhum tipo de relação. Além disso, esta guerra confirma outra verdade incômoda para líderes do Golfo Pérsico. Quando mísseis e drones atingem seu território, a China não aparece em lugar nenhum. Por isso, pense se realmente precisa fortalecer ainda mais os laços com eles. Então, por que aprofundar os laços com a Rússia e a China nessa situação? Alguém vê esses dois países ajudando de alguma forma os países do Golfo Pérsico? Não. Aqui vou deixar reticências. Sua opinião, sua opinião. Escreva suas conclusões nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Inscreva-se no meu canal do Telegram Patchy News, o link está na descrição deste vídeo. E se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso através de doação ou assinatura paga pelos links e dados na descrição do vídeo ou pelo QR Code na sua tela. É isso, se cuidem, tchau a todos.